Bora. Agora esta chamada está sendo gravada. Senhor Jesus, neste momento, Pai querido e amado, nós queremos te pedir a tua bênção, a tua proteção, que nos dê a tua graça e abra as nossas mentes, os nossos corações, ó Pai, para que possamos aprender um pouquinho mais nessa noite e alimentar o nosso espírito. Fica conosco, Senhor, e usa cada um como instrumento segundo a tua vontade. Que assim seja, Senhor Jesus. Que assim seja. Obrigado. Então, vamos retomar o nosso estudo? Sem mais delonga, né? Sejam todos bem-vindos, boa noite a todos, né? Vamos para o nosso livro dos Espíritos. Hoje nós vamos começar um outro item. Nós vamos... cadê? Tudo certo? Tá passando. Tá. Pronto. Nós vamos hoje retomar... Oi, Verusca, seja bem-vinda. Obrigada. Aqui. Então, vamos continuar a lei de destruição. Nós vamos entrar no último tópico dessa lei, né? Lembrando, a lei é uma só, tá? Lei de destruição ou, né, os espíritos chamam de renovação, né? Ou de transformação. Tudo se transformando, porque morte mesmo não existe, né? E o último tópico, que é o item 7, fala justamente de pena de morte, né? Então, a formatação está no formato visual, né? Então, nessa lei, Kardec ele distribui, né, pedagogicamente, para fim de facilitar o nosso estudo, 7 tópicos. Ele começa sobre destruição, né, necessária e destruição abusiva, fazendo essa distinção que a gente pode destruir, né, mas tem um limite para essa destruição. Quando esse limite ultrapassa, ou é ultrapassado, ela passa a ser uma destruição abusiva, né? Ele fala dos flagelos, né, os grandes vetores de mortes coletivas, né, um terremoto, maremoto, vulcões, né, abalos sísmicos, né, que causa morte, causa destruição, né. Fala das guerras também, que é uma forma de, não da natureza, mas dos próprios humanos, né, de resolver seus problemas, né, e também causa mortes, né, muitas mortes, as guerras. Ele entra no detalhe do assassínio, né, do assassinato, que é algo mais particular. Trabalha também a questão da crueldade, né, o que é cruel, o que não é cruel. Entra na parte dos duelos, né, ou seja, um hábito cultural em que as criaturas resolveram, ou resolveria suas pendências, se expondo à morte, né? Então, as formas do duelo eram as mais diversas. Nós estudamos que ele, de uma forma ou de outra, ainda perdura na sociedade, né? Você vai ver lutas ainda, esse duelo com mais regras, né? Que não leva direto à morte, né? Você vai ver as lutas, boxe, você vai ver diversos tipos de lutas, que é uma remanescência dessa cultura, né? Você também podemos ver que o duelo entra para cá a parte de uma discussão sem fim, né? Duelos políticos, duelos religiosos, duelos né, familiares, e que às vezes causa muito problema. A gente um dia vai se livrar desse duelo, né? E, por fim, a pena de morte, né? Ou seja, infringir a alguém, né, uma morte, né? A pena de morte está relacionada à própria sociedade estabelecer que, em alguns casos, o sujeito ou o membro daquela sociedade pode ser morto pela própria sociedade. É o que nós vamos começar a tratar hoje, e a gente finaliza no encontro seguinte, né? Vamos ver o que é pena, né? Pena de morte. Pena, uma punição, né?
infligir algo a alguém, né? Pode ser de vários tipos, né? Pecuniária, uma pena de detenção, de reclusão, ou mesmo até uma pena capital, né? Uma pena de morte, né? E morte pode ser acidental, natural, violenta, né? Pode ser de diversos tipos, asfixia, envenenamento, né? Diversas maneiras de levar à morte. Então, pena de morte, aplicação de uma pena, né, capital, ou seja, levar alguém, infligir a alguém a morte do seu corpo. Aqui eu trouxe umas ilustrações de alguns tipos de morte, né? Bem bárbara, né? Aqui essa primeira é um esquartejamento, né? O indivíduo penalizado, isso muito na antiguidade era muito usado, né? Amarrava 4 cavalos nos braços, nas pernas do indivíduo e espantava esses cavalos, né? Então, o cavalo, no tranco que dava, esquartejava, arrancava todas as partes do ser humano e a criatura continuava viva ainda por algum tempo. Apedrejamento, né? Formas também bem antigas, um grupo se reunia e resolvia executar, né? Ou com pancada, ou com pedras, né? É uma forma. Crucificação, enterrar vivo, né? Cortar a cabeça, queimar, né? Enforcar, injeção letal, eletrocução, câmara de gás, né? Tiro, as mais diversas formas foram criadas para a execução de penas capitais ou penas de morte. Nós passamos por tudo isso. Tá? Aí vemos a Rui Barbosa. A Barbosa diz que a nossa legislação não admite a pena de morte em tempo de paz. Seja qual for a necessidade, a morte pode ser o resultado de uma luta entre presos e seus guardas. Em tal caso, naturalmente, a morte se pode seguir como uma causa inevitável do encontro entre duas forças armadas. Mas a imposição de morte como pena, em nome da lei, por autoridade constituída, em tempo de paz, a nossa Constituição não permite. Isso é a Constituição de 1891. Né? Ela vai abolir a pena de morte em tempo de paz. Mesmo a nossa Constituição de 91 e as seguintes, né, a Constituição de 37, Constituição de 31, 37, 61, né, a Constituição de 61 e a de 88, elas também não permitem, elas seguem a mesma metodologia de não permitir a pena de morte, ou a pena capital instituída, né, pela sociedade e aplicada pelo Estado. Mas agora recente, assim, 2017, né, uma pesquisa da Isto É, publicado no Retrato da Sociedade Brasileira, né, pelo CNI e Ibope, eles verificaram que 79% dos entrevistados acreditam que penas mais rigorosas podem reduzir a criminalidade. A gente ainda traz esse pensamento ainda, de se a gente aumentar a pena, os criminosos vão pensar 2 vezes antes de cometer crime. E engraçado que dentro desses entrevistados, né, 46 das pessoas entrevistadas defendem a instituição da pena de morte. Ainda quer voltar a essa ideia que em 1891 foi abolida, né, pelo legislador, pela nossa sociedade, mas ainda hoje, né, que era para estarmos mais esclarecidos, ainda quase a metade dos entrevistados acredita que a pena de morte ela teria um efeito benéfico. Né? Desses 46, 31% totalmente a favor da pena de morte. 15%, em alguns casos extremos, poderia adotar a pena de morte. Né? A prisão perpétua, por outro lado, ela foi aceita por 69% dos entrevistados. Então, se estendesse essa pesquisa, fosse estendida para a população toda, né,
ela estimula que a nossa população, quase 70%, aceita que se reclua ou que se retira da sociedade o indivíduo por tempo indefinido, né? Ou seja, perpétuo, lá, só quando morrer que ele vai sair da prisão. Então, para ver com que grau a gente está, ou ainda estamos, né? Nossa sociedade acredita, quase 70% da nossa sociedade acredita que é válido você retirar da sociedade e não devolvê-lo mais, né? A pesquisa também aponta que 86% dos entrevistados aceita a redução da maioridade penal. Ou seja, quase 90% da nossa sociedade, né, acredita que dá para... Sim, valeu, Fábio. Que dá para baixar a idade penal, né? Nossa idade penal hoje é 18 anos, né? Se você comete algum crime com menos de 18 anos, você não recebe as penas que geral, ela vai ser uma pena específica de, no máximo, 3 anos, né? Mesmo seja qual for o crime. Então, a nossa sociedade entende que já está na hora de baixar essa idade penal, né, de 18 anos para uma idade menor. Bom, feito essas introdução sobre pena de morte, né, a gente adentra o assunto, né, na questão 760, tá? Em que o professor Denivar Rivail, ele questiona, né, a espiritualidade amiga sobre a pena de morte. Ele faz a seguinte pergunta: a pena de morte desaparecerá um dia da legislação humana? Né? Lembrar que Kardec, de 1857, quando ele escreve essa obra, né? Então a pena de morte era algo afeito, né, à sua época. A França provavelmente ainda tinha pena de morte, né? Ou seja, provavelmente ainda tinha na França a pena de morte. Ou seja, o indivíduo pego em determinados delitos poderia ser executado pelo Estado. Então Kardec questiona: será que vai desaparecer da legislação humana algum dia? Alberto, será ainda tem, né, pena de morte no mundo? Tem, sim. Nós temos um slide mais na frente que vai... acho que eu não consegui. Estados Unidos, né, um país democrático, um país, né, uma das grandes potências mundiais, alguns estados ainda têm a pena de morte lá, né? Vamos ver na África, vamos ver no Oriente Médio, muitos países ainda detêm a pena de morte, ou ainda utilizam a pena de morte. E o Kardec faz essa pergunta, né? Um dia a pena de morte vai desaparecer? Mas antes de irmos à resposta, eu gostaria de ouvir vocês. Será que a gente vai atingir esse nível? O Brasil já desapareceu, mas a gente percebe que muitos querem voltar. Mas, legalmente, não temos a pena de morte desde a nossa Constituição de 1891. E aí? Vai, Aparecida. Eu acredito que conforme nós, né, humanos, formos evoluindo, ela vai desaparecendo aos poucos, conforme a evolução da humanidade. Wellington. Minha opinião é nesse mesmo sentido. Nós temos aí uma análise séria da questão de delitos e penas com relação às penas corporais, tortura, flagelos e tudo mais. Em 1764, César e Beccaria publicou o livro dos delitos e das penas. Se a gente pegar esse livro hoje ainda e analisar ele, é completamente atual. Lá ele fala justamente da incapacidade do ser humano de ser torturado, porque não é essa forma correta de extrair, porque aquela pessoa que não suporta dor, ela vai assumir um crime que às vezes nem cometeu. Fala também da pena de morte, de não ser a melhor coisa e tudo mais. Isso é em 1700 e tralalá, antes até da codificação. E essa ideia, ela foi evoluindo aos pouquinhos. Nós estamos em 2025, ainda não se completou esse estágio, mas é gradual, isso vai indo.
quando, inclusive, ele escreveu isso, em 1700 e pouco, foi muito criticado. O livro dele foi também proibido em alguns lugares, e foi, assim, extremamente criticado. Mas, né, eram costumes da época que foi modificando. Então, a gente vai ver mais modificação nisso ainda. Uhum. Boa noite. Oi, Janete. E também eu vejo assim, quando a gente querer deixar de querer ser Deus, né? Porque se nem o nosso corpo pertence a nós mesmos, é emprestado, como é que você quer tirar? Porque eu não falo nem da vida, porque a gente que é espírita sabe que a vida, né, continua. Ela, independente de ser bom, de ser culpado, de ser, seja o que for, ela vai continuar. Mas eu tô falando mesmo do corpo, quer dizer, você querer tirar a vida do outro, do corpo físico do outro, aí é quando a gente tiver essa consciência que não é assim, que a gente tem que trabalhar aquilo, e até porque somos nós mesmos, é, é, eu vou dizer assim, os culpados, né, da humanidade ser o que é, porque se nós somos a humanidade, e aí a gente vai, essa evolução espiritual, quando chegar na nossa mente, a gente vai deixar de ter esse pensamento bárbaro ainda, da pena de morte. Você acha um pensamento bárbaro, Janete? É porque, no caso, a gente querendo, como você disse, tem gente querendo voltar a isso. Aham. Né? Então, é daquela época ainda da lei de Italião, né, você matou, você vai morrer, você fez isso, vai morrer. Então, ainda tá, é porque voltar aquele tempo, tudo isso que a gente já passou, que vai voltar novamente. Tem muita gente, e até no meio espírita, né? Eu já vi espírito, frequentador há anos, que pensa nisso ainda, que deve morrer. Tá aí porque o umbral está sendo esvaziado. Né? Mas essa pergunta é bem interessante, porque a época de Kardec, a pena de morte era o normal. Nós, né, aceitávamos como normal. Né? Se cometer um crime, tem que morrer. Né? Um crime bárbaro, né? Um crime contra a vida de outrem, né? Provocou tragédia, era como se fosse uma retribuição, né? A pena de talião aí sendo aplicada, né? A pena de morte. E aí era algo, né? Tem que entender também que é algo institucional, que difere, né? De alguém estar cometendo um ato, machucando alguém, você vai lá agir e mata aquela pessoa. Né? A polícia chega, vai intervir e mata. Né? Ah, é pena de morte? Não, gente, ela não se considera pena de morte. Né? A polícia vai agir e termina havendo confronto e a morte. Uns entendem que isso é a pena de morte, né? Mas não é. A pena de morte é quando aquele indivíduo que está cometendo o crime ele é preso, tá? Quando a polícia está agindo antes de prender, há o confronto e há a morte, né? Uma situação. A pena de morte que nós falamos aqui é quando o indivíduo está cometendo o crime, a polícia vai lá, prende o cidadão, ele é preso, ele se apresenta, e ele então vai ser julgado, né, por seus pares, e no final vai ser aplicada uma pena que levaria à morte. Né? Ou seja, depois que o indivíduo está preso, é que vai se decidir a pena dele com a morte ou não. É nesse sentido a pena de morte. Tá? Não é aqueles dos confrontos que temos nas sociedades, que você vai com o seu bem andando e alguém lhe aborda e você não quer entregar o bem e alguém vai e atira em você ou mata você ou membro da família. Não é esse tipo. Esse tipo de confronto, né, nós vimos em Rui Barbosa, é um confronto de força. Tá? É diferente desse aqui. A pena de morte é algo instituído pela sociedade, no Código Penal, dizendo que a criatura cometer tais crimes, a sua pena é a morte, certo? Mas vamos ver a resposta, então, do Espírito de Verdade. Ele diz que a pena de morte desaparecerá incontestavelmente. Então, ele afirma, a pena de morte vai desaparecer. Isso em 1857. Né? E sua supressão assinalará, né, um progresso da humanidade. Então, é um progresso.
Alberto, mas a lei do talião, do olho por olho, dente por dente, ela não veio como progresso? Veio, né? Porque antigamente, bem antigamente, alguém atacava um membro do seu clã, o clã se reunia e matava todo mundo. Matava o clã, tudo que tivesse lá, do pai, da mãe, das crianças, matava todo mundo. A pena de talião, ela limita essa vingança, né? Aí, se morreu um, pode morrer o outro. Você cortou o braço de um, você vai ter seu braço cortado. Foi um progresso, né? Mas mais progresso ainda é esse desaparecimento da pena de morte, quando a sociedade entender que não vale a pena, né, esse tipo de punição. Mas já em 1857, já essa afirmação. Né, o Hélio falou que Beccaria, né, 1700, já também trazia esse pensamento, que a pena de morte não era algo que trazia realmente aquilo que se propunha, que era inibir o crime. Se fosse para inibir o crime, nos Estados Unidos não teria crime, né? Ou seja, a pena de morte, no final das contas, não cumpre esse papel de inibir, porque continua havendo crime e continua sendo aplicada a pena de morte, mesmo que pouco, mas continua. Tá? Assim como no Irã, né, alguns países fechados, na Índia, até na China também, há pena de morte, né? Mas os crimes continuam ocorrendo. Vamos lá. Marília? Fala, Marília. Boa noite, gente. Só para complementar essa questão da pena de morte e puxando também um pouco para as armas, né? Na Inglaterra, o pessoal já não usa, os policiais não usam arma de fogo. Eu não sei se você já prestaram atenção assim, em filmes que é lá, né, da Inglaterra, não existe arma de fogo, é com cacetete. Só que assim, aí tem a parte dos bandidos que faz o clandestino, né? Sim, mas a polícia não utiliza, e na verdade a maioria, tanto que nos filmes, se você prestar atenção, a maioria das mortes, assim, alguma coisa de gangue, é com faca, é com alguma coisa assim que encontra, mas quase não tem arma. Então eu acho que já é uma evolução também para essa questão da arma, né? Porque até os bandidos são poucos que têm, na verdade eles utilizam mais as facas, mas acaba sendo cada vez menos lá, né? Espero que isso aconteça em outros locais também. Isso. Então, eles falam de progresso, né? Ou seja, algo que vai se modificando, que era bom no momento, em outro momento já não é tão bom. Né? A lei de Talião foi excelente. Ela limitou, né, a punição. Ó, cortou o braço, ou agrediu, espancou alguém. Aí a pena dava direito aquele espancado ou aquela família espancada ir lá espancar alguém daquela família. Né? Então, era uma limitação. Só que o progresso é isso, cada dia mais um aperfeiçoamento. Né? Cada dia menos você vai percebendo que não precisa mais daquilo. Tá? Então, aqui essa chargezinha é bem interessante, né? Um dia vai acabar a pena de morte. Ó, esses profissionais já vão ficar sem emprego, né? Mas ele continua. Quando os homens forem mais esclarecidos, a pena de morte será completamente abolida da terra. Então, nós temos muitos povos ainda que se fecham nos seus costumes, nos seus hábitos, né? E ainda consideram, né, que a pena de morte tem sua valia, né? Que ela é ainda necessária. Então, ele diz que é falta de esclarecimento mesmo. Quando os homens forem mais esclarecidos, a pena será completamente abolida da terra. Os homens não terão mais necessidade de ser julgados pelos homens. Falo de uma época que ainda está muito longe de vós. Ou seja, algumas profissões, com o progresso, vai deixar de ter o seu motivo de existir. Forças Armadas, né? Exército, Marinha, Aeronáutica, vai chegar um tempo, né, que vai ser abolido essa profissão. Polícia. Haverá um tempo em que a profissão policial também vai sumir. Né? Não vai haver necessidade. Advogados. Né?
advogado vai sumir também. Mas está longe, viu, Hélio? Está bem longe ainda. Eita, Wellington, vai logo procurando outra coisa. Tá? Essa profissão aí que você falou por último tem que sumir mesmo. Tá? Então, os homens não vão ter mais necessidade de ser julgados, eles não vão cometer crimes. A gente vai preferir sofrer o prejuízo a implicar prejuízo em alguém. Então, não vai haver situações de embates, né? Não vai haver crise, não vai haver a situação que haja necessidade de um mediador, né? O próprio sistema judiciário vai deixar de existir. Tá? Então, mas isso, como ele fala, é uma época muito longe, mas vai acontecer. Né? Não, o Wellington nem precisa se preocupar, porque ele vai morrer, nascer, ainda vai estar desse jeito. Na próxima eu já quero passar para a área da saúde. Já. Uma área boa, para cuidar dos outros. Tá? Então, a questão... E aqui mais um complemento de informações, né, sobre o Brasil, pena de morte no Brasil, né, só para complementar. Então, no Brasil colônia, né, colônia portuguesa, existia a pena de morte. Um dos grandes ícones, né, da pena de morte foi Tiradentes. Né? Então, falar mal do rei, cometer sodomia, né, fazer feitiçaria ou homicídio eram considerados crimes, na época, passíveis da condenação com a morte. Né? Então, a pessoa ser homossexual era um crime passível de morte. Né? Hoje é algo aceito, né? Mas bem antigo, o costume alterou, houve esse progresso, não há necessidade disso. Em 1830, né? Ainda em 1830, havia permissão da pena capital para casos de homicídios, né? Seguido ou não de roubo, né? O latrocínio. Também no caso de escravo, que conseguisse a liberdade mediante força. Né? Agora, em 1891, né, houve a abolição completa, né? Brasil independente, nosso país se torna independente, tem a sua Constituição, e vai abolir a pena de morte. E a Constituição atual também não permite, né, em tempo de paz, né, mas ela prevê que em casos de guerra, né, possa acontecer a pena de morte. Então, em tempo de paz não há pena de morte, mas em tempos de guerra pode ser estipulado. Tá? E o nosso Código Penal ele é específico e estipula os crimes que são passíveis de pena de morte. Né? E alguns estudiosos acreditam que em 1864, né, com a mudança, a legislação, o regime militar, tenha havido o retorno da pena de morte, mas é muito mais especulação com relação a isso. Vamos lá. Diante dessa resposta do Espírito de Verdade, Kardec faz um comentário muito interessante, né, muito instrutivo. Ele vai dizer que o progresso social ainda deixa muito a desejar. Tá? O progresso social, o progresso da sociedade deixa muito a desejar. Mas seríamos injustos para com a sociedade moderna se não víssemos um progresso nas restrições impostas à pena de morte entre os povos mais adiantados e à natureza dos crimes aos quais se limita a sua aplicação. Então, Kardec diz, olha, é lento? É. Né? Na época dele ainda havia pena de morte. Né? Mas diz, olha, não sejamos injustos. Já nessa época, para haver o crime, a pena de morte, eram casos muito específicos. Era muito limitante a pena de morte, que já era um progresso, né? Já é um progresso. Já dá para entender como um progresso, né? Se compararmos as garantias de que a justiça se esforça para cercar hoje o acusado, a humanidade com que o trata, mesmo quando reconhecidamente culpado, com o que se pratica em tempos que não vão muito longe, não poderemos deixar de reconhecer a via progressiva pela qual a humanidade avança. Ele vai falar do garantismo. Né? Mesmo para a pena de morte nos Estados Unidos, há garantias tremendas. Mesmo elemento considerado já culpado em todas as provas, todas as instâncias, mas ele tem diversas garantias, de recurso, mais recurso, mais recurso. Né?
Ou seja, há um acercamento de garantia mesmo para os locais em que haja a pena de morte. E se nós verificarmos o garantismo, né, hoje, né, o indivíduo é culpado, ele se considera culpado, mas ele tem direito a todo o processo legal. Foi pego em flagrante delito, mas ele tem que passar pelo processo, ele tem que ser levado, ele tem que ser lavrado os autos. Se não fizer isso, ele pode ser colocado em liberdade. Isso é o garantismo. Isso é evolução ou progresso da sociedade. Kardec nos chama a atenção para isso. O indivíduo comete o crime, é preso em flagrante, ele reconhece que cometeu o crime, mas ele tem que seguir aquele protocolo. Ser lavrado o auto, ser conduzido ao juiz, né? Juiz de instrução hoje, para ver se ele pode permanecer preso ou não, né? Depois do processo, tem direito a advogado, tem direito aos recursos, primeira, segunda, terceira, até o Supremo vai se recursar. Ou seja, há um garantismo tremendo para que haja o menos possível de situações, né, de que se puna um inocente. Né? Então, há todo esse acercamento. Então, isso é progresso da humanidade. A humanidade avançando. Beleza? Então, Kardec ele é muito lúcido nisso e nos apontar que mesmo no momento em que tinha pena de morte, já começou a se acercar a garantias, já se começou a restringir, ou seja, não era qualquer crime, não era só falar mal de alguém ou do rei, né? Não, mal do governante. Não, o senhor vai ter que responder o processo, tá? Tranquilo? Beleza? Podemos passar à frente? Alguém tem alguma dúvida sobre se a pena de morte vai ser abolida ou não da nossa sociedade? Vamos para essa aqui, é a questão pequena, tem uma resposta pequena, a questão 761. Kardec pergunta, a lei de conservação dá ao homem o direito de preservar a sua vida. Nós já vimos isso. Então, em caso de necessidade, em caso de legítima defesa, alguém vem lhe agredir, né, com a faca, você pode pegar um cacetete. Né? Alguém vem com a arma, você pode pegar outra arma. Né? A lei de conservação, né, o instinto de conservação leva a que você tenha direito de preservar a sua vida. Beleza. Não aplica a ele esse direito quando elimina da sociedade um membro perigoso? Olha o que Kardec faz. Ele joga uma pimenta nisso. Eu tenho direito a me defender, né, de uma injusta agressão. Né? É um direito, está na lei natural isso. Eu não estou aplicando esse direito quando elimino da sociedade um membro perigoso? E aí? Está lá o traficante matando, exterminando, aí você prende ele e leva e se aplicar uma pena capital nele, isso não está de acordo com a lei de conservação, porque eu estou tirando alguém que é perigoso para a sociedade, para a minha família, para a família dos meus vizinhos, eu estou tirando ele, estou eliminando ele da sociedade. Eu gostaria de ouvir vocês. Não, porque há outros meios, né, de você estar tentando ensinar, até mesmo dando uma oportunidade para essa pessoa. Aí vai do tipo de crime, do que aconteceu, mas a morte, não. Necessariamente a morte, não. Sim, eu penso assim, né, a minha forma de pensar, que deveriam ter, assim, tipo, essas penitenciárias deveriam ser umas penitenciárias tipo fazendas, né? Onde colocasse essas pessoas para trabalhar, para lidar com plantas, com animais, terem escolas, estudo, conhecimento, inclusive religioso, né? Para poder estar trabalhando isso daí, com a ajuda de profissionais, psiquiatras, psicólogos e outros mais, para poder estar ajudando essas pessoas, ao invés de puni-los à morte. Mas mesmo naqueles casos bem graves, não dá vontade de a gente mandar ele para a pena de morte, não, Aparecida?
Aquela moça, acho que foi em São Olha, Paulo, né? antigamente, se fosse a Maria Aparecida de uns 15, 20 anos atrás, com certeza. Hoje não. Hoje Mais não ou menos. mais. Eu estou rindo aqui, que eu penso do mesmo jeito que a Aparecida também. Que É, há outros meios, né? Que a gente estuda e já evolui a moral, nossa moral, já pensando nisso. A gente já tem que ter essa empatia pelo outro. A que ponto chegou aquele outro? Não, não é passar a mão na cabeça. E essa forma de ensinar, a gente tem que aprender. Não é excluir a pessoa, né? Engaiolar e pronto, deixar para lá. É, é encontrar meios dessa pessoa ser útil. Ela vai sim responder, ela vai sim ser punida porque fez algo. E sobre vontade, a vontade a gente vai ter que guardar para si e melhorar. dá vontade, não? Principalmente quando é membro da nossa família, gente. Porque quando é distante, a gente não, vamos garantir, tem direito à defesa. É, a gente, mas quando é próximo, bem próximo da gente, quando ataca, quando mais pega. Tem uma jovem agora, um caso, né, daquela. Foi sequestrada, foi estuprada, mataram, né? E quando é próximo, a família não quer. Poucos querem saber só de mantê-lo longe da sociedade, né? Muitos querem mesmo a volta da pena de morte nesse momento, né? A gente está aquela nossa cultura ancestral, né? A sombra, como diz Joana de Anjos, né? Volta com força, né? Querendo espancar aquela criatura, dar uma surra, né? E acontece muito, né? Os linchamentos, né, gente? É algo interessante, bem sociológico mesmo, é um fenômeno sociológico. Quando a criatura é pego em flagrante, né? Se há aquele ajuntamento de justiceiros, né? Para querer fazer justiçamento, né? Na hora ali, que pegou um estuprador, vai lá e querer espanca, batem. Quando a polícia chega, a maior dificuldade para tomar, né? Se não tiver morto, né? Se demorar muito, vai ser morto. Então, é bem complicada essa nossa ancestralidade ainda, que a gente ainda quer voltar para aquele período da barbárie, né? A gente quer voltar para aquele período de resolver na força, né? Quando pegam um assaltante, né? Que assaltou várias vezes, a criatura que foi assaltada, quando encontra um que ele está amarrado, vai lá para querer. Às vezes não é nem o que ele assaltou, né? Mas só porque ele está assaltando, foi pego. Aí a gente vê as imagens, né? Espancando, batendo, a gente fica, nossa, mãe. Somos nós, hein? Roberto, aí vem Jesus com a sua lei de amor, caridade para com os criminosos. Nossa, Jesus, nessa hora a gente esquece Jesus, viu, Edna? Como diz. E alguém já foi caridoso com a gente, porque todos nós já fomos criminosos um dia, né? Sim, exatamente, né? Mas como diz Aparecida, só uns 15 anos atrás, eu queria estar com a vara na mão para dar uma chicotada. Tá? Ainda bem que o Espiritismo apareceu na minha vida, viu? Mas assim, Nas nossas vidas, né? Porque senão. é verdade, Aparecida. Ainda bem que ele tem e é muito forte, né? Sim, Os argumentos do Espiritismo é muito forte. Para muito forte mesmo. domar esse meu espírito aqui, meu amigo, só muito raciocínio, muita lógica, ainda fico renitente ainda, querendo mudar, mas tem que lembrar de Jesus, né, Edna? Pronto, então vamos lá, vamos ver o que o Espírito de Verdade nos fala sobre tirar esse indivíduo da sociedade, né? Não estaria dentro da lei de conservação, já que eu estaria tirando aquele criminoso, aquele que está cometendo, está causando distúrbio, transtorno. Será que não seria bom retirar ele da sociedade, eliminar ele? É o que o Espírito de Verdade vai dizer, há outros meios de preservar do perigo, sem matar. Gente, 1857. Há outros meios, né? Nós vamos ver que esse período é o período que as penas vão, pecaria, né? Vai revolucionar a aplicação de penas, né?
vai conseguir mudar nos governantes também essa ideia de querer trucidar. É onde vão surgir a ideia dos isolamentos, né? Dos presídios. Né? Então, ele vai dizer, há outros meios, precisa matar. É necessário, aliás, abrir e não fechar o criminoso à porta do arrependimento. Para nós espíritas é interessante isso, porque nós somos imortalistas. A gente sabe que o criminoso, quando comete um ato, quando está encarnado, a prisão, manter ele à distância, mantém ele afastado de cometer outros crimes, né? E permite ele pensar por algum tempo, né? 20 anos, 30 anos, no Brasil é 30 anos, né? Outros países é mais tempo, né? Ele ficar pensando no que ele fez. Ele vai ter bastante tempo para pensar nisso. Né? Então, há outros meios, não precisa matar. Porque se eu matar, né, o que acontece quando nós morremos? Né? Há o quê? A libertação do espírito. O espírito criminoso, vingativo, malicioso. Ao morrer, ele continua do mesmo jeitinho que ele era. Não altera em nada. A morte de um criminoso não transforma nele num santo. Ou seja, a morte não tem esse poder. O que a morte faz? A morte do corpo. Ela libera aquele indivíduo que está preso no corpo, que está preso num presídio, por exemplo, numa cela isolada ali, impedindo ele de cometer novos crimes. Quando matamos ele, ele é libertado do corpo, mas continua malicioso, né? Continua cheio de vícios, continua do mesmo jeito. Só que agora ele não tem mais a restrição do corpo. Ele está livre para perturbar outras criaturas, sugestionar e levar outros a cometer crimes. Muito mais crime do que o tempo que ele poderia estar sendo retido aqui com outro tipo de meio, outro tipo de pena, sem a necessidade da morte. Então, para a doutrina espírita, isso é a lógica. Né? Não precisa matar. Manter ele aí que ele vai ficar seguro, entre aspas, e vai deixar a sociedade, entre aspas, segura também. Tá? Então, você abre a porta para que ele se arrependa, né? Para que tenha um sistema carcerário que ofereça a oportunidade dele desfazer os seus erros. Porque para nós espíritas, não basta só o arrependimento, né? A gente entende isso, o arrependimento é o primeiro passo. Ele matou, foi preso, se arrependeu. Mas para nós não é suficiente. Ele vai ter que fazer o percurso em volta, ele vai ter que quitar-se com aquela dívida, né? Ele vai ter que ter a retribuição. Tá? Então, ele vai ter que retribuir. Então, ele preso, ele pode trabalhar, né, confeccionando brinquedos, né, para quem não tem brinquedos, confeccionando ou obtendo materiais para pagar, né, ou manter a família da vítima, né, uma forma de retribuição. Né? E isso é abrir a porta ao crime, ao arrependimento e a oportunidade dele já ir pagando sua dívida. Tranquilo? Alguma pergunta? Olá? E aí? Vamos ficar nessas duas perguntas hoje. A gente finaliza as outras 3 no próximo encontro. Alguém ainda a favor da pena de morte? Nós ainda vamos falar sobre ela. Tem mais umas perguntas, Kardec joga uma pimentinha ainda. Né? Então, primeiro ponto. Oi. Só um ponto, né, em relação ao que a gente vê, né, na TV. Um dia desse eu vi uma série, apareceu no Netflix, assim, sobre assassinos, justamente fala todas as pessoas, a grande maioria teve pena de morte, ou prisão perpétua. Uhum. E aí é bem triste, realmente, você ver a situação que é tão arcaica, assim, né, não era mais para existir, eu penso, né. Nos Estados Unidos, crianças, né? Exatamente. 12, 13 anos, estão reclusos, né, para a vida toda.
vai ser a sua experiência, né? Isso quando não é levado ao corredor da morte, né? Isso, exatamente. E sobre o criminoso, Verusca, a gente tem que lembrar uma frase de Franciscano de Xavier, que ela é norteadora, né? Quando perguntaram sobre os criminosos que estavam lá no presídio, eles dizem, não, criminosos somos todos nós, né? A diferença de nós para aqueles que estão no presídio é que aqueles tiveram seus crimes descobertos. É verdade. Fala, Marília. Escutando o Verusca falando isso aí me veio na cabeça, mas será que esses espíritos não deveriam passar por essas provas? Quando chegar o momento assim de abolir a pena de morte, a prisão perpétua, é porque os espíritos já evoluíram? Porque às vezes eu fico pensando nisso também, né? Ele é uma criança, né? 13 anos, é uma criança ainda, né? Um adolescente que está lá e vai passar o resto da vida. Mas não estava já no plano reencarnatório dele passar por isso ou não? Boa pergunta. E aí, gente? Estava no plano reencarnatório vir matar alguém? O que é que vocês acham? Não, o mal não é planejado. Não, é verdade. Ó, que legal. Gostei dos não aí. Então eu E aí, não Marília? pensei por esse lado. É verdade. Sinal que a gente está entendendo a filosofia, né? Mas pode acontecer uma outra coisa. Pode acontecer da pessoa sofrer isso sendo inocente, sem ter praticado mal. Pode ser julgado, pode ser condenado à prisão perpétua e a pena de morte sem acontecer. Inclusive, temos vários casos. Tem filmes sobre isso, tem livros sobre isso. Não é tão raro quanto a gente imagina. Certo, exatamente. Não, Roberto, mesmo que a gente diga assim, uma pessoa foi condenada inocente, né, que não cometeu aquele crime, mas aí passou sei quanto tempo na prisão. Mas a gente sabe que pelo Espiritismo não existe vítima, não é isso? Exatamente. Não tem vítima, gente. Tem justiça, tá? Tem justiça. Injustiçados, não. Não. Tá? Vamos botar bem claro. Existem injustiças no mundo. Injustiçados, não. Tá? Vocês conseguem entender a diferença? E aí? Vamos calado, entenderam todo mundo? Acredito que a questão da injustiça sempre teve, né? Vai ter por um bom tempo ainda. Não há injustiçados porque aquilo sempre vai estar na conta ali de alguém. Né? Não tem como você ser prejudicado em si, né? Se você perdoar, você vai seguir. Você só é prejudicado se você se manter naquilo. Eu fui injustiçado, aí você se coloca numa posição de vítima, você vai baixar sua frequência, aí você vai ser prejudicado, mas por você mesmo, pelos seus pensamentos. Agora, injustiçado, né? Na própria Bíblia fala que haverão essas injustiças, mas ai daquele por quem vierem os escândalos, né? Haverão os escândalos, mas ai daquele por quem vierem os escândalos. Nesse caso, quem condenou injustamente, quem às vezes não fez o trabalho investigativo ali de uma forma correta, quem às vezes sabia de alguma informação, omitiu, mesmo sabendo que ia prejudicar o irmão, que ia a pessoa ser condenada injustamente, todos esses aí vão ser levados em conta. Mas da pessoa ser injustiçada, não. Na verdade, ela vai, dependendo da conduta dela e da postura dela, ela vai ser beneficiada quando for injustiçada. Por aí, é por aí mesmo. Fátima, você ia falar? Não, Roberto, tá tudo bem. Tá. Então, vamos... Tá, Marília? Quando fazemos o nosso planejamento reencarnatório, quando estamos no plano espiritual, aquela vontade de retornar à matéria, né? Aquela vontade de voltar, aquele negócio, tenho que voltar, aí começa os estudos, planejamento, onde vai morar, qual sexo vai ser, com quem o companheiro, filho, onde vai trabalhar, planeja-se por bastante tempo isso, tá? É levado esse planejamento aos instrutores, aos guias, aos coordenadores, né, do processo de reencarnatório. E eles vão avaliar se a criatura tem chance, probabilidade de vencer ou não. Se ele não tiver probabilidade de vencer, ele não é autorizado.
né? Só quando ele estiver bem instruído lá, que aí vem as probabilidades. 60% de probabilidade de vencer, 40% de cair, né? De continuar no erro. Então, aí nos manda. Mas que a gente tenha, chegando aqui, a gente esquece o planejamento e adentra aos vícios, né? E o cometimento de erros, que leva muitas vezes a crimes, né? Ali foi escolha. Tá? Ele que escolheu, na vida dele ele escolheu, mas ele não reencarnou para cometer crime. Ninguém reencarna para cometer crime. Para ser bandido, chefe de quadrilha, para ser corrupto, para ser assassino. Ninguém reencarna com esse propósito. Tá? Tranquilo? Tá, tranquilo. Agora Alguém... quer ser bom, morra, né? Porque quando a pessoa morre, mas fulano era bom. Para o espiritismo não vale muito, não, né? A morte não transforma ninguém em melhor, né? Beleza? Encerramos aqui por hoje, né, a parte do Livro dos Espíritos. Vamos mudar de assunto? Vamos para os mensageiros. Cadê a nossa amiga Fátima? Nossa leitura. Boa noite a Vamos, todos. Fátima. Quase que eu não consigo. A internet estava tão ruim, mas melhorou um pouquinho agora. Vai melhorar, tá? Chegando a sua hora de trabalhar, vamos lá. Gente, nós vamos para o capítulo 8 já dos livros Mensageiros, o segundo livro da Lavra do Espírito André Luiz, a psicografia de Francisco Cândido Xavier. Esse espírito nos conta que passou 360 sessões próximo a a Francisco Cândido Xavier, tá? Para que houvesse uma afinidade, gente, para uma proximidade, para que as energias dele e do médium fossem compatíveis, tá? Olhando, estudando, acompanhando, até chegar o momento em que ele é dado autorização para ele trabalhar com Francisco Cândido Xavier. E ele vai ser um repórter, ele vai nos descrever como é o outro lado. A obra de André Luiz é algo muito, muito próximo da realidade do mundo espiritual. Se tem algo próximo, é essa obra, né? Ela é tolhida, ela diz que não, André Luiz nos fala que não pode contar tudo, certo? Mas ele vai trazer casos e situações afeitas a nós que é muito instrutivas. Agora ele está nesse livro porque ele se candidatou a um curso, né, a um curso no Ministério das Comunicações, e esse curso é levado a um determinado centro, tipo uma universidade, em que os candidatos se preparam durante anos e anos nessa universidade para vir encarnar na Terra para ser mensageiro, para vir colocar em prática o Evangelho. Não só para falar, mas ser o Evangelho vivo. Então, há verdadeiras universidades, ou seja, a gente se prepara com uma antecedência, a gente estuda, a gente trabalha, quando está do outro lado, para reencarnar. Não é algo solto. O bom do Espiritismo é isso, ele nos dá essa tranquilidade. Gente, nós estamos aqui por um motivo, nós viemos com finalidade, com objetivos, nós não viemos a Bangu, não estamos soltamos, temos controle geral. O leme do planeta é Jesus, ele está no leme, ele controla. Alberto, tem guerra? Tem tumulto? Tem, mas faz parte do processo evolutivo. Mas tem o gestor lá, nós não estamos só. Pois bem, André Luiz nos conta que essa universidade está preparando uma turma, e ele teve a oportunidade de participar de uma palestra que tinha 3.000 pessoas num auditório lá. Terminada a palestra, ele foi permitido ficar conversando com as pessoas, porque ele percebeu que um bocado daquelas pessoas que estavam assistindo a palestra, quando terminou a fala de Telésforo, estavam chorando, porque Telésforo puxou as orelhas, e foi informado que essas pessoas que estavam chorando eram espíritas fracassados.
eram seres que tinham encarnado com a mediunidade para exercer com Jesus e tinham fracassado. E então André Luiz conversou primeiro com Otávio, né, que nós tivemos a oportunidade de conversar. Otávio teve uma missão, né, para trabalhar com uma mediunidade, se preparou 30 anos lá. Ele trouxe a mediunidade ostensiva de ver, de ouvir, de falar com os espíritos para trabalhar, e tinha também missão de cuidar de uns amigos que ajudaram ele no mundo espiritual. E Otávio simplesmente largou. Os 6 amigos que reencarnaram, que Otávio ia cuidar, eram órfãos. 3 irmãos deles por parte de pai e 3 era órfão da madrasta. Estava do lado dele, o dever dele era esse. Não precisava casar, não estava previsto casar, e ele resolveu curtir a vida. Otávio resolveu viver, ser feliz, né? Na expressão, foi ser feliz. Né? Vai ser feliz, ou seja, vai gozar os prazeres que a vida oferece. Nesse gozar as vidas, esses prazeres, casou com a pessoa errada, que não estava previsto, entrou na farra, na bebedeira, na vida sexual desregrada. 40 anos ele desencarna. Morreu de sífilis e problemas renais, né? Ao chegar no mundo espiritual, ele chega como espírita fracassado. Lá ele lembra que ele tinha que fazer. Lá ele sabe que vai ter que encarar os 6 amigos espirituais que levaram ele para nosso lar, cuidaram, deram toda a instrução, todo o meio, e ele vacilou. Ele vai ter que, quando os amigos retornarem, ele vai ter que olhar no rosto deles. Né? Então, é uma história muito interessante para nós espíritas, que têm o dom, principalmente médiuns, né? Dirigentes de casa espírita, palestrantes, os dialogadores, todos são preparados, gente. Nós fomos preparados para vir para cá, para desenvolver essas tarefas. Hoje nós vamos ver a história de Arcelino, que também é parecida com a de Otávio. Arcelino foi preparado para vir com a mediunidade, né, para exercê-la com Jesus. E ele resolveu mudar o rumo. Ele vai dizer, eu joguei, só que eu joguei erradamente, né? Então ele vai dizer para Otávio que ele não chorasse, que Deus era muito rico, eles estavam pobres no mundo espiritual, mas Deus ia dar uma nova oportunidade, porque Deus é rico, né? O tesouro divino é inesgotável, né? E André Luiz pede para Arcelino contar a história dele. E é o que nós vamos ouvir hoje, né, Fátima? É com você. Mas nós já estamos nesse capítulo na metade. Uhum. Conte aí a história da Arcelino. Vamos lá. Nós paramos aqui, onde eu marquei. Diga aí. Debalde, movimentaram-se os amigos espirituais, aconselhando-me o melhor caminho. Em vão, companheiros encarnados chamavam-me a esclarecimento oportuno. Agarrei-me ao interesse inferior e fixei meu ponto de vista. Deixa eu achar logo, Fátima. Tá certo. Deixa eu achar logo. Depois de Ruth, a esposa, né? Então, ele estava previsto casar, ele casou, né? Começou a cumprir aos 20 anos ele foi chamado ao espiritismo, a tarefa mediúnica. É depois daí, né, Fátima? Sim. 20 anos ele foi chamado para a tarefa mediúnica. Então, quando ele chega na casa espírita, ele conseguia ver os espíritos. É algo incrível, né, para quem tem no grupo mediúnico alguém que tenha olhos, né, de ver, né, que é o médio vidente. É raro, muito raro. Então, quando o grupo mediúnico viu que ele tinha vidência, ficaram muito alegres. Ele tinha vidência, ele podia ver os espíritos, podia ouvir os espíritos, e ainda tinha psicografia, né? Então, o grupo ficou maravilhado. Mas aí, então, ele resolveu mudar o uso das faculdades, dessa vidência, dessa audiência, dessa psicografia. Ele resolveu vender, né, o trabalho dele, resolveu cobrar. Cobrar mediunidade, que ele ia cobrar por consulta, né? Estamos aí mais na frente ainda. Mais na frente, né?
Mais na frente. Ele usou um argumento, olha, os padres não cobram para fazer as celebrações, né? Os pastores não cobram salário, nas casas de umbanda, quimbanda, né, não cobra para fazer as consultas. Por que que ele não poderia cobrar, né? Então, ele diz, olha, foi viver da mediunidade. Ele resolveu cobrar pelas consultas, né? Baixou para aquelas pessoas que não pudessem, o preço era menor, né? Então, diante dessa lógica, os amigos deles, né, que também talvez não conhecesse o espiritismo a fundo, não foram contra. Não, é lógico, né? O trabalho é dos espíritos, mas o médium, sem o médium, não tem trabalho. Então, tem o trabalho também do médium, então era viável cobrar, né? E ele, então, resolveu cobrar isso, né? E começou a fazer consultas recebendo dinheiro. Acho que é aqui mesmo, Debalde, né? Isso. Vai, agora. Debalde. Movimentaram-se os amigos espirituais, aconselhando-me o melhor caminho. Em vão, companheiros encarnados chamavam-me a esclarecimento oportuno. Agarrei-me ao interesse inferior e fixei meu ponto de vista. Ficaria definitivamente por conta dos consulentes. Arbitrei o preço das consultas, com bonificações especiais aos pobres e desvalidos da sorte. E meu consultório encheu-se de gente. Só um instante, Fábio, só um instante. Aqui ele diz, olha, os amigos espirituais que tinham combinado com ele, né, que eu ajudá-lo, continuaram chamando a atenção para ele não ir por esse caminho. Olha, o melhor caminho não é esse, né? Mas temos o livre-arbítrio. Os espíritos não podem chegar e dizer, olha, você não vai fazer isso. Os espíritos superiores não fazem isso. Isso é contra a lei divina, livre-arbítrio. Eles vão e sugerem, olha, cuidado, não é bom. Né? Eles vão por longe, ataiando, porque eles não podem simplesmente impor. Tá? Também, companheiro encarnado, mais esclarecido, chamaram atenção para isso. Não cobre, não vale a pena, é perigoso. Mas ele se agarrou no interesse dele, né? E fixou. Ou seja, ele larga o trabalho dele e vai viver de consulta. Tá? E aí, então, ele vai estipular o preço da consulta. Vai, Fátima. Interesse enorme foi despertado entre os que desejavam melhoras físicas e solução de negócios materiais. Grande número de famílias abastadas tomou-me por consultor habitual para todos os problemas da vida. As lições de espiritualidade superior, a confraternização amiga, o serviço redentor do Evangelho e as preleções dos emissários divinos ficaram à distância. Só um instante. Então, ele, por liberdade, tá? Ele não veio para trabalhar com mediunidade cobrando. Tá? Ele não, foi uma decisão do médium. Tá? Ele que tomou a decisão. Tá? Ele não era para cobrar, era para ser a mediunidade com Jesus, mas ele resolveu tomar essa decisão. Então, o que aconteceu? Quando se tem consulta, né, quando se tem um anúncio que existe um médium que é bom, que ele acerta tudo, né? Então as pessoas começam a correr para essas casas. Olha, aquele médium é bom. Ele fala tudo, fala do futuro, fala do passado, ele acerta tudo, tá? Então, muita gente corre atrás do fenômeno. São espíritas, quer a doutrina? Não, quer o fenômeno, quer interesse. Fazer um negócio, se vai dar certo, se vai ter casamento, se aquela pessoa é boa, se vai ficar bom da doença, o que é bom para fazer. Ou seja, ele foi fazer consultas habituais, né, sobre negócios materiais. Tá? Vai, Fátima. Não mais a escola da virtude, do amor fraternal, da edificação superior, e sim a concorrência comercial, as ligações humanas legais ou criminosas, os caprichos apaixonados,
os casos de polícia e de todo um cortejo de misérias da humanidade, em suas experiências menos dignas. Só um instante, só um instante. Então, ele esqueceu que tinha que trazer o quê? As lições da espiritualidade superior, confraternização amiga, serviço redentor do evangelho, as preleções dos hemisférios divinos, ou seja, era isso, era o trabalho dele, estava à frente, está na cara dele, né? Mas aí ele esquece. Ele esquece, né, que tinha que trazer as lições, que ia ser auxiliado por espíritos superiores que já está trabalhando com a mediunidade dele, mas ele esquece isso, né? Ou seja, aí ele reencarnou, a programação era para a escola de virtudes, do amor fraternal e da edificação superior. Então, ninguém reencarna com mediunidade para falar de coisas materiais, gente. Isso aí é decisão do médium. Se ele tem contato com o mundo superior, com o mundo espiritual, vai depender da sintonia. Ele tem esse contato, mas ele quer se sintonizar não com o espírito superior. Ele quer saber dessas coisas comizinha, né? Das misérias da humanidade, das experiências menos dignas. Tu acha que o espírito superior vai se preocupar com isso? Não, mas vai ter uma pleiade, né? Uma fila de espíritos levianos doidinho para falar. Fofoca? É fofoca? Né? Claro, tem um monte querendo falar. Então, é questão de sintonia. O médium vai sintonizar com o espírito inferior ao invés de espírito superior. Se ele falasse do Evangelho de Jesus, das virtudes, do amor fraternal, da edificação superior, a sintonia era outra. Mas ele faz a opção, né, para trabalhar sobre esses caprichos, né, caso de polícia, cortejo da miséria da humanidade, foi uma decisão, né, do indivíduo. Vai, Fátima. Transformara-se completamente a paisagem espiritual que me rodeava. A força de me cercar de pessoas criminosas por questões de ganho sistemático, as baixas correntes mentais dos inquietos, clientes encarceraram-me em sombria cadeia psíquica. Cheguei ao crime de zombar do Evangelho de Nosso Senhor Jesus, esquecido de que os negócios delituosos dos homens, de consciência viciada, conta igualmente com entidades perniciosas que se interessam por eles nos planos invisíveis, e transformei a mediunidade em fonte de palpites materiais e baixos avisos. Só um pouquinho, Fátima. Então, ele sintonizou com espíritos de baixo nível, com espíritos inferior, né? Então, isso vai modificar a paisagem dele. Porque um espírito que está cheio de ranço, de raiva, de mágoa, se aproxima da gente, qual é o pensamento que vai atingir a gente, se a gente sintonizar com ele? É o mesmo pensamento dele. Então, quando ele se cerca desses consulentes, né, que vem questão de crime, ganho, né, eles têm elevado o pensamento? Né? Eles têm elevado o pensamento? Não têm. Fala, Wellington. A questão aí, Alberto, que a gente tem que destacar também, é que a partir do momento que ele torna aquilo ali um negócio, né, não é autorizado a fazer isso. Então, a gente não vê aqui. Mas toda vez que vai ter um trabalho mediúnico, tem uma equipe gigantesca do lado de lá auxiliando, tem os espíritos que ficam só para fazer a limpeza energética do ambiente. Então, a partir do momento que ele toma aquilo como um negócio, ele aceita dinheiro para isso, acaba essa assistência do lado de lá. Então, e aí detalha bastante isso, a energia dele vai cair, porque ele vai atender aqueles espíritos, já orientado por espíritos já que não estão interessados no bem, é mais interesses comezinhos, como a gente estava dizendo aí, e ele não vai ter essa proteção espiritual dos espíritos superiores, de fazer essa limpeza energética e tudo. Então, a tendência é sempre a energia dele ir abaixando cada vez mais, ele vai ser extremamente prejudicado por conta dessa baixa de energia aí, que ele mesmo, na verdade, dá causa, né? Sim, né? E ele também nos esclarece que
junto com essas pessoas que iam fazer as consultas, elas estavam cercadas de espíritos obsessores também, do mesmo nível deles, né? E fazia o quê? As energias que retornam, que ficam em torno dele, passa a ser uma prisão. Ele fica preso, ele não consegue mais romper, ele não consegue mais ter acesso à espiritualidade superior. As energias ficam viciadas, né? Porque o ambiente que ele está é um ambiente pernicioso dos consulentes e dessa nova opção dele de ganhar sobre aquilo. Então, quem vai auxiliar ele, né, nos trabalhos, nas consultas? São espíritos zombeteiros e levianos, sem contar outros tipos de espíritos, né, malfazejos, que se aproximam e que, às vezes, vão ser úteis ali naquele momento, né? Então, ele vai dizer que transformei a mediunidade em fonte de palpites materiais e baixos avisos. Palpites materiais, sobre a vida material, sobre o que comer, o que vestir, para onde ir, né? Avisos, né, que pode acontecer, cuidado na viagem. Então, a mediunidade passou a ser usada para isso. Quem trabalha com isso? São espíritos superiores? Não. Espíritos superiores não estão preocupados com a vida material nossa. Eles não estão preocupados com isso. Eles estão preocupados em trazer valores, virtudes do Evangelho, né? Que a gente se modifique, estímulos. Quem vai fazer, vai vestir, vai trabalhar, eles não estão preocupados com isso. Eles não estão atrás, eles não vão dar pitaco em nada disso. Quem dá pitaco nisso são espíritos inferiores. Vamos, Fátima. Vamos. Nesse momento, os olhos do narrador cobriram-se de súbita vermelhidão, estampando-se-lhe no fundo horror nas pupilas, como se estivesse revivendo atrozes dilacerações. Mas a morte chegou, meus amigos, e arrancou minha fantasia. Prosseguiu mais grave, desde o instante da grande transição, a ronda escura dos consulentes criminosos que me havia precedido no túmulo rodeou-me a reclamar palpites e orientações de natureza inferior. Queriam notícias de cúmplices encarnados, de resultados comerciais, de soluções atinentes a ligações clandestinas. Só um instante, Fátima. Okay. Só um instante. Okay. Então, ele saiu de nosso lar, a Celina saiu de nosso lar, foi preparado para esse trabalho. Lá, a probabilidade dele vencer, dele fazer corretamente, era muito grande, ao ponto de quem coordenou a ligação dele no outro corpo e na família que ele ia reencarnar foi uma ministra do Ministério das Comunicações. Uma ministra se dispôs a ir lá na hora de incorporar ele ao novo corpo. Ou seja, eles investiam muito em Acelino. A mediunidade dele vinha muito forte, seria um instrumento excelente de trabalho. Ele chega aqui, ele muda o rumo. Todo tempo chegou aviso, chegava aviso do encarnado, desencarnado, mas ele não quis. Então, ele se rodeou de uma aura de espíritos malfazejos. E tocou a vida. Né? Quando ele desencarna, ele percebe essa aura. Né? Ele percebe essa onda nebulosa que o acompanhava, né? Na transição que ele chama a ronda escura dos consulentes criminosos. Eles estavam lá. Aquelas pessoas que tinham se consultado com ele em vida, que morriam, continuaram atrás dele. Olha que interessante. Todos aqueles que se consultavam com ele continuavam atrás dele. Quando ele morreu, apareceram. E aí? Notícia, como é que está fulano, cicrano? Ou seja, criou-se, né, com a atitude de Acelino, e aí a gente vai entender por que os espíritos superiores não agem dessa forma, tá? É porque quando você se propõe a ser babá, né, de encarnados, porque esse é o papel. Tem lá um bebezão, né, que quer saber as coisas, mastigado, não quer passar problema, vai lá e pergunta. Vou perguntar ali o médium, vou perguntar ali o guru, né? Olha, eu quero fazer isso, vai dar certo? Né? Ou seja, cria uma dependência emocional.
a criatura não consegue ser independente, ela está sempre atrás de alguém para dizer o que fazer e como fazer, e que hora fazer. Então, os espíritos superiores não desenvolvem isso em nós, eles deixam a gente por conta. Resolva, tarefa sua. Mas os espíritos inferiores não. Tentam dar isso mastigado, só que ele vai criar o quê? Essa dependência emocional. Então, todos aqueles consulentes ficaram dependentes dele. Quando ele desencarna, estão lá os dependentes atrás, que eles não aprenderam a resolver suas coisas só. Estão lá perguntando, continuaram a mesma ladainha, né? A rodear, reclamar palpites e orientações de natureza inferior. Queriam notícia de cúmplice encarnado, de resultados comerciais, soluções atinentes a ligações clandestinas. De todos os seus crimes, continuaram do outro lado. Só que dependentes. Eles não sabiam fazer diferente, estavam esperando ele para ele dar a dica. Então, você fica responsável por um monte de gente que você era para libertá-lo, né, com o Evangelho de Jesus, estimulando as pessoas a praticar virtudes, né, praticar a melhoria em si. Aí ele fez o contrário. Ele criou naquelas criaturas que eles ficaram dependentes dele, precisando dele para tudo. Tudo que precisavam dele, e continuar do outro lado do mesmo jeito. Alguém tem uma dúvida disso? Não? Vamos continuar? O pessoal que tiver alguma dúvida, fala, levanta a mão e vamos, Fátima. Gritei, chorei, implorei, mas estava algemado a eles por sinistros elos mentais, em virtude da imprevidência na defesa do meu próprio patrimônio espiritual. Durante 11 anos consecutivos, expiei a falta, entre eles, entre o remorso e a amargura. Acelino calou. Só um instante. Então, o que é que ele diz? Olha, quando eu chego do outro lado, que eu morri da carne, né? E aquele monte de gente atrás de mim, né? Ele começou a gritar, a chorar, né, espernear, pedia, dizer que ele não podia fazer aquilo, que ele não tinha mais aquele, entre aspas, poder, né? Mas ele estava algemado, criou um elo de dependência, ele não sabia fazer outra coisa, tinha que correr atrás dele, né? E ele estava algemado, ele não conseguia fugir daquela situação que ele criou para si mesmo, né? Em virtude da imprevidência na defesa do próprio patrimônio espiritual. Ele criou dependentes emocionais dele. O que aconteceu? 11 anos. 11 anos com aquela renca de criaturas atrás dele, perguntando o tempo todo sobre as coisas do que tinha acontecido anteriormente, né? Aí ele diz, piei a falta entre eles, entre o remorso e a amargura. Imagine aí, 11 anos, né, naquelas regiões escuras, e aquele monte de gente atrás de você perguntando coisas, né? Como deve ter sido doloroso para a Celina. Vai, Fátima. Imagine. Acelino calou-se, parecendo mais comovido, em vista das lágrimas abundantes. Finalmente sensibilizado, Vicente considerou: que é isso? Não se atormente assim. Você não cometeu assassínios, nem alimentou a intenção deliberada de espalhar o mal. A meu ver, você enganou-se também, como tantos de nós. Acelino, porém, enxugou o pranto e respondeu: não fui homicida, nem ladrão vulgar. Não mantive o propósito íntimo de ferir ninguém, nem desrespeitei a lei e os lares, mas, indo aos ciclos carnais para servir as criaturas de Deus, nossos irmãos, auxiliando-os no crescimento espiritual com Jesus, apenas fiz viciados da crença religiosa e delinquentes ocultos, mutilados da fé e aleijados do pensamento. Não tenho desculpas, porque estava esclarecido. Não tenho perdão, porque não me faltou assistência divina. Só um instante. De longa pausa... Só um instante, Fábio, por favor. Aqui, quando ele termina de descrever a situação dele, os 11 anos, os amigos vão acalentá-lo, né? Aí Vicente, não, você se enganou, né? A gente tem essa tendência, né? Você só é mais um enganado, né? Mas Acelino diz, olha, realmente eu não matei, não fui um ladrão, não roubei, né?
não tive esse propósito de ferir ninguém, né? Esse propósito íntimo, né? Não tive crime com relação a lares alheios, né? Mas, né, o objetivo dele ter voltado ao plano material, né, os cis carnais, era para servir as criaturas. O objetivo dele, o planejamento, é para ele servir para que as criaturas se elevassem, né? Para auxiliar as criaturas, você levar a palavra de vida eterna, levar situações esclarecedoras para os encarnados. E o que é que ele fez, ao invés de esclarecer as pessoas, né? Aí ele vai dizer, olha, ao invés de esclarecer as pessoas, eu tornei, né, as pessoas em viciados da crença religiosa, delinquentes ocultos, mutilados da fé e aleijados do pensamento, dependentes emocionais, né? Os dependentes emocionais, ou seja, as criaturas, em vez de se libertar, ficaram presos a ele. Por quê? Viciados, né, em ter facilidades, né, crença religiosa, manter sua vida de crime, de delinquência, né, de forma escondida, mutilados da fé, ou seja, não desenvolver a fé nessas pessoas, né, no plano espiritual, na vida da imortalidade, e aleijado do pensamento, não sabe pensar por si mesmo. Então ele diz, olha, para o mundo entendeu que o Arcelino foi uma pessoa honesta, correta, mas para Deus e para a consciência dele, né, ele não tem desculpa. Porque ele era esclarecido, ele sabia do mundo espiritual, ele sabia da eternidade. Foi chamado, foi orientado, e ele não quis ir. Aí ele diz, olha, não tenho perdão, porque não me faltou assistência. André Luiz poderia dizer isso, olha, eu errei, né? Eu fui um médico, sanitarista, tive dinheiro, tive poder, mas ele não tinha, né, essa assistência ostensiva da espiritualidade. A situação de André é muito menos grave do que a de Arcelino. Arcelino tinha, ele via os espíritos chamavam ele, e ele sabia da vida eterna. André não. A vida eterna para André era algo imaginário, talvez nem acreditasse em vida eterna. Morreu, acabou, né? Vai, Fátima. Tá. Então, pronto, para terminar. E depois de longa pausa, concluiu gravemente: podem avaliar a extensão da minha culpa? E aí, eu pergunto a vocês podem avaliar a extensão da culpa dele? De Arcelino? Muito grave. A consciência dele, como era grande, né? Então a culpa dele aí pelos atos também se torna grande. Uhum. Gente, esses dois casos, ele é diretamente para nós, espíritas. É diretamente nós, é um tapa na cara mesmo, é para chacoalhar. Não é para a gente pegar isso aqui como ficção, não. Isso aqui é para a gente entender como realidade. Isso é real, não é ficção. É um livro de ficção. Não é ficção, gente. Não leia o livro O Mensageiro como ficção. Vai, Wellington. Só um adendo aí, né? Só para ilustrar bem como que isso é verdade. No meu tratamento espiritual no centro, uma das frases que eu não me esqueço é: aquilo que você sabe que é errado e continua fazendo, o peso do erro é em dobro. E a gente sabe, muitas vezes sabe, mas escolhe não fazer, né? O palestrante, gente, o pessoal, porque fulano é palestrante, é um orador, é um médium, aí se engana. Os palestrantes são os mais errados, né? Porque lê, estuda, sabe e continua pecando em algumas coisas, não consegue vencer alguns vícios, né? Não consegue dominar, sabe que tem que fazer, mas não consegue. Né? É lenta, é paulatina, aos poucos, né, vai mudando, vai se transformando, mas não é assim de uma hora para outra. A falha, muitas vezes, é achar que leu aquilo, pronto, agora a pessoa vai se transformar. Não, vai precisar de tempo para que essa mensagem entre adentro e vá se
aplanando. Eu costumo dizer que hoje eu sou muito melhor do que eu era há uns 15 anos atrás. Não é isso, Aparecida? Bem assim. E o Né? interessante de tudo isso aí que a gente viu desses dois casos é que a espiritualidade cerca, né, a pessoa, no caso do primeiro, que foram com 6 filhos e bastante trabalho, já deu bastante trabalho, criança para ele cuidar, já bem cedo, que era para dar bastante responsabilidade para ele não sair, para não pender fora do caminho. Mesmo assim saiu. No caso desse daí também, teve todas as orientações, da mesma forma que a gente tem no nosso dia a dia, né? Mas a gente tem que enfiar o pé na jaca e tem que dar as escorregadas. Mas, né? Ainda bem que Jesus é misericordioso. Verdade. Tem um caso, Não, né? João de Deus, né? Caso você famoso, vê, caso João de Deus, o né? homem o dom que ele tinha e o que ele fez, misericórdia. Não é? Então ele via os espíritos, ele tinha o dom da cura, gente. Muita gente foi curada Então, por aquela criatura, né? Muita gente foi curada lá, doenças terminais que curavam-se, né? sim. Então, é pesado, é difícil, mas a gente tem que analisar isso Eu para... acho que o caso dele ainda é pior do que cobrar. Daí cobrava, lá, cobrava também, né? Ah, ele cobrava? Eu achava que não. Cobrava, sim, né? Tem toda uma maneirazinha, bem sutil, mas cobrava o tratamento, a medicação, tinha que levar, Vendia entendeu? água, medicação. A medicação tinha que passar, tem que comprar. Vixe, Como é que achava você que era acha que não. se mantém, né? Eu fui em Manaus, eu fui assistir um médium mineiro que ele fazia cirurgias espirituais ostensivas, né? Com tesoura, igual o Zé Arigó, né? O Dr. Fritz, né? Que era o espírito. Faz cirurgia mesmo, chegava o cara com um nódulo, um caroço, ele arrancava, né? Depois levavam lá para dentro e a pessoa saía, tinha que comprar uma medicaçãozinha, uns florais, umas coisas bem leves, mas tem custo. E tu acha que a pessoa beneficiária não vai comprar? Então, receber de Nessas graça. horas é aquele ditado, né? Manda quem pode e obedece quem tem juízo, porque a pessoa está acreditando fielmente no ser espiritual que está ali, né? Então, o que ele mandar fazer. Que manda, ele se torna como se fosse um deus, um semideus. Aí é o médium que é de cura, é o médium que é das consultas, e a criatura não estuda e acredita piamente no médium, ou no espírito através do médium, né? A tendência de endeusarmos os médiuns. Gente, médium é um perigo, porque é falha, é um ser humano, ele pode falhar. Se a gente elogiar demais, se a gente estender tapetes para ele, destacá-lo, é um perigo que a gente pode fazer para eles. Mediunidade com Jesus, recebedoridade de graça, dá de graça. Humildade extrema, né? É muito difícil para o médium, porque a gente tem essa tendência de endeusá-lo, né? Olha, fulano foi curado através do médium tal. Já bota para o médium é que está curando, né? Mas é os espíritos que curam, né? E a pessoa começa a receber aquilo, começa a se achar diferente, né? E no dia que alguém não trata com com aquela deferência, é assim, chato, certo, eu vou embora, a casa espírita depende de mim, né? Já começa a se achar demais. É a fascinação, perigosíssimo, né? Então, tudo isso é trabalhado num plano espiritual. Mas a gente traz essas tendências, traz essas dificuldades, traz essa ancestralidade, né, de experiência, em que já viveu no vício e gostávamos. É bom demais os prazeres mundanos, é excelente, é atrativo demais. E aí? Pergunta, dúvidas? Podemos fechar, encerrar? Está no nosso horário. Vamos lá, quem faz a prece para encerrar? Bora, Wellington, faça a prece. Vamos lá, eu estou apanhando toda hora aqui para ativar o microfone, mas
Deixa eu só parar aqui a apresentação. Pronto. Senhor Jesus, estamos aqui mais uma vez reunidos para lhe agradecer por essa nossa reunião, por esse nosso estudo. Senhor, nos pedimos com muita humildade em nossos corações para que essas palavras aqui lidas, que elas possam ser aprendidas e principalmente, Senhor, que nós possamos incorporar esses hábitos à nossa rotina, mudar a nossa frequência de pensamento, Senhor, as nossas atitudes, de acordo com os ensinamentos que aqui nós recebemos, Pai. Pedimos, Senhor, a proteção espiritual a todos os espíritos que nos acompanham aqui, que faça a limpeza energética no lar de cada um dos que participaram aqui, Senhor, que possa levar bons fluidos até a casa e o coração de cada um desses irmãos que aqui se unem em torno desse objetivo de nos instruir, Senhor, de aprender um pouquinho mais da Tua palavra e do Teu amor. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, Senhor, dai-nos o de hoje, e perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixe, Pai, cair em tentação, mas livra-nos da prática e do pensamento de todo mal. Que assim seja, Senhor Jesus. Amém. Amém. Que assim seja. Que assim seja. Obrigada, Alberto. Obrigada, gente. Obrigado Boa a noite. você, Madeira. Boa noite a todos. Obrigado a todos, uma boa noite. Boa noite, José. Boa noite. Boa noite.